Olá, essa é mais uma mensagem da série Deus Conosco, a série que trata sobre o nascimento de Jesus, a encarnação do Verbo da vida, Cristo Jesus entre nós, Cristo Jesus conosco. Nessa mensagem eu quero falar um pouco com você sobre o grande, o insondável, o perfeito e maravilhoso amor de Cristo. E eu quero conversar com você sobre 5 maneiras como Cristo demonstra o seu amor para conosco. Todas as pessoas desejam ser amadas. O amor tem sido a busca da humanidade durante todos os séculos. Se você perceber, livros, filmes, novelas, histórias, sempre retratam e demonstram de alguma forma o amor acontecendo e vivendo através de personagens. Isso porque na nossa cultura, o amor às vezes é mal compreendido e tendo em vista que as pessoas são tão mal amadas e têm tanta dificuldade em amar as outras, que elas então quase que endeusam o amor. Isso mesmo, em alguns contextos da nossa cultura, o amor se tornou um Deus. E isso demonstra a dificuldade que as pessoas têm, tanto de entender o amor, como de perceber o que é o verdadeiro amor. A Bíblia vai nos ensinar o que é o verdadeiro amor. A Bíblia nos dá o caminho, a direção do amor real e verdadeiro que nós precisamos tanto e desejamos tanto para a nossa vida, que é o amor de Deus por nós. Falando em relação ao Natal, Natal é tempo de amor, mas não é um amor qualquer, não é um amor da cultura, não é um amor da sociedade, não é um amor dos livros, dos romances, das histórias, simplesmente é um amor muito mais profundo. É o amor perfeito de Deus por nós. Eu quero trabalhar um texto que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 22 até o versículo 33. À primeira vista você vai dizer, olha, mas esse texto, ele não nos fala sobre o Natal, esse texto não está falando do relacionamento de um homem com a sua esposa, da esposa com seu marido. Antes de falar sobre isso, esse texto está falando sobre o relacionamento de Cristo com a sua igreja, de Cristo com a sua noiva. Antes de tratar sobre essa questão, a questão principal, o aspecto principal desse texto do apóstolo Paulo é justamente sobre o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Preste atenção no que a Bíblia está nos ensinando sobre Jesus e nós. Acompanhe comigo, portanto, a leitura desse texto, Efésios 5, a partir do versículo 22. As mulheres sejam submissos ao próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai a vossa mulher, como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si também ame a sua esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. O contexto aqui é a submissão mútua e o amor mútuo. Nós não vamos falar aqui do relacionamento do marido e da esposa, e nem desses aspectos relacionais, apesar de serem extremamente ricos e maravilhosos, porque estão sendo comparados ao relacionamento de Cristo
com a igreja, quer dizer que o relacionamento do marido com a esposa e da esposa com o marido deriva do relacionamento de Cristo com a sua igreja e da igreja com o seu Cristo, com o seu Senhor. Mas esse relacionamento, ele vem de uma sujeição mútua e de amores mútuos. Por isso que o versículo anterior, versículo 21, diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E assim cada um tem um papel distinto e abençoador dentro do relacionamento conjugal. Mas veja só que esse texto, antes de nos falar sobre todas essas verdades, ele está nos falando sobre o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Veja só, Cristo aqui é representado como um noivo e a igreja como a noiva. E ele demonstra que Cristo ama tanto a sua noiva que chegou a dar a sua própria vida por ela. Mas o amor bíblico, ele é muito mais do que um simples sentimento. Ele envolve sentimentos? Sim, é claro que envolve. Mas ele não é apenas sentimentos. Muito pelo contrário. Às vezes o amor se manifesta em detrimento dos sentimentos. O amor ágape, o amor bíblico, o amor de Deus por nós é um amor incrível, maravilhoso, é um amor eterno, insondável, é um amor perfeito. E através desse amor perfeito que Cristo veio, nasceu e caminhou até a cruz dando a sua vida por nós. Isso é muito estranho para nós, porque a nossa cultura entende amor simplesmente no contexto dos seus sentimentos. Assim é retratado nos livros, nos filmes, nas novelas, nas histórias, nos contos, mas a Bíblia retrata o amor de uma maneira muito mais profunda, de uma maneira muito mais densa. Veja só que o amor bíblico envolve decisões, o amor bíblico envolve ações, e assim Cristo demonstra o seu grande amor por nós. Aqui em Efésios 5, esse grande amor de Cristo é chamado aqui de mistério. Mistério porque antes estava oculto, mas agora foi revelado. Porque antes era incompreensível, mas agora foi revelado e todos podem ver e adorar a Cristo Jesus. Esse amor é demonstrado e revelado de forma plena. Como que isso é feito? A encarnação é uma revelação do amor de Cristo. Sim, o Natal revela o amor de Cristo Jesus por nós. Porque o Natal é a encarnação de Cristo Jesus, do Deus Todo-Poderoso, que deixou a sua glória por amor, que se fez carne, homem, por amor a nós. Quem faria isso? Que grande amor é esse? O Natal é uma manifestação clara do amor de Deus, mas não apenas o Natal. O Natal revela e demonstra o amor de Cristo por nós, mas não de forma plena e completa. A isso nós somamos então o ministério de Cristo Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Quando caminhamos com Cristo até a cruz, nós então vamos compreender o seu amor de uma forma plena, de uma forma maravilhosa. Sim, Cristo Jesus deu a sua vida por nós. Ele veio em carne, mas para dar a sua vida. Vejam só, ouçam só esses versículos que eu vou citar aqui para você perceber o que a Bíblia está nos ensinando. João capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E logo em seguida, nessa conversa, Jesus chama os seus discípulos de seus amigos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu único Filho, para que todo o que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E ainda 1 João capítulo 4, versículo 9 e 10, ouçam, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vejam como João, que é conhecido como o apóstolo, o discípulo do amor, veja como ele fala sobre o amor de Cristo.
Ele é demonstrado, ele é revelado, tanto no fato de Deus ter enviado o seu Filho ao mundo, isso é Natal, como também em Cristo ter dado a sua vida por nós, isso é a cruz. Então o amor de Cristo é revelado de maneira suprema, perfeita, maravilhosa, no fato de Deus ter enviado o seu Filho, no fato dele ter morrido por nós na cruz do Calvário. Existem 5 maneiras através das quais Cristo demonstra o seu amor. Através dessas 5 maneiras, nós percebemos como Cristo ama a sua igreja, como Cristo trata a sua igreja. Veja só, a primeira maneira de Cristo amar, demonstrar o seu amor para com a igreja, é sendo cabeça. Isso nós lemos em Efésios capítulo 5. Cristo é o cabeça da igreja. Como cabeça, ele é o responsável pelo corpo. Ele é responsável pelos seus filhos e filhas, ele é responsável pelo povo de Deus. Quer dizer que Cristo assume em nosso lugar a punição que era nossa, sim. Porque o nosso pecado merece punição, sim. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então nós entendemos, sim, que quando Cristo ele vem e ele dá a sua vida por nós, ele demonstra amor sendo cabeça, levando a punição, levando a responsabilidade pelo nosso pecado, assumindo o castigo dos nossos pecados. A morte que era nossa passa a ser dele, porque ele assume a responsabilidade disso. Quer dizer que Cristo Jesus, ele é o nosso representante, quer dizer que ele é o nosso cabeça, quer dizer que ele assume em nosso lugar aquilo que era nosso. Como cabeça, Jesus se torna como cabeça, Jesus toma responsabilidade em nosso lugar. Ou seja, ele nos ama de uma forma incondicional e maravilhosa. Mas a segunda forma é como Salvador. Cristo nos liberta da morte. Ele nos salva. Ele nos salva de quê? Ele nos salva da santa ira de Deus, porque diante dele somos culpados pelos nossos pecados. Mas ele nos amou tanto que ele mesmo é o nosso Salvador. O pecado produziu todo tipo de morte. A Bíblia fala de 3 tipos ou 3 aspectos da morte. A Bíblia fala de morte física, a Bíblia fala de morte espiritual e a Bíblia fala da morte eterna. Pois bem, Cristo Jesus nos salvou dos 3 tipos de morte. Ele nos salvou da morte física porque um dia ressuscitaremos. Mesmo aqueles que já partiram em Cristo Jesus ressuscitarão e viverão com ele para todo sempre. A morte não é a palavra final em relação à nossa vida. Um dia ressuscitaremos. Mas também ele nos livrou da morte espiritual. Estávamos longe, afastados de Deus. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos realmente como mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos separados de Deus, sem ao menos conhecer a Deus, apreciá-lo, saber quem Ele é. Mas Cristo Jesus nos deu vida, e a vida espiritual que Ele nos dá é termos acesso ao Pai, é sermos seus filhos e suas filhas, e isso nos livra do 3º tipo de morte, que é a morte eterna. Porque aquele que tem vida eterna. A vida que Cristo Jesus promete não é uma vida passageira, é uma vida eterna. É isso que nos diz Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A 3ª forma de Jesus manifestar e demonstrar o seu grande amor por nós é como doador. Ele doa a sua própria vida, ele doa de si mesmo para a sua noiva. Qual é a forma máxima de Cristo demonstrar o seu amor para a sua igreja, para a sua noiva? Doando de si mesmo. Ele dá ele próprio, ele dá a própria vida. Por isso ele fala para os discípulos: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a vida em favor dos seus amigos. Jesus dá a própria vida, ele se entrega totalmente pela sua própria noiva. Ele é o doador, ele é generoso, que nos concede a vida e que nos sustenta. Jesus abriu mão da sua própria segurança, da sua glória, do seu bem-estar, para vir ao mundo e para dar a sua vida
por nós, o maior presente do Natal é Ele próprio. É Ele se doando, Ele é o doador da vida, Ele é o sustentador da vida. A quarta maneira de Jesus demonstrar o seu amor por nós é como santificador. E como santificador, Cristo é paciente para com a sua noiva, porque a noiva não está pronta. A noiva está sendo aprontada, mas a noiva do Cordeiro Cristo Jesus, a noiva não está pronta. Quer dizer que a igreja não é perfeita. Nós não somos perfeitos. Somos imperfeitos que estão sendo aperfeiçoados. Quer dizer que Cristo Jesus está santificando a sua igreja, está preparando a sua noiva. Quer dizer que Cristo está trabalhando em nós, mudando o nosso caráter, conforme o caráter dele próprio. Quer dizer que ele está trabalhando no nosso temperamento, no nosso jeito de ser, na nossa forma de falar, de pensar, de agir. Ele está transformando a nossa vida, ele está nos santificando. Cristo Jesus, ele nos aperfeiçoa, conforme o caráter dele próprio. Ele nos envia o seu próprio Espírito, o Espírito Santo, para ir nos transformando, nos melhorando. Estamos nesse caminho maravilhoso de santificação porque Cristo nos ama. E é uma maneira maravilhosa dele demonstrar o seu grande, infinito e supremo amor, trabalhando na nossa vida, nos mudando, nos melhorando, nos aperfeiçoando em amor, até que um dia esse trabalho será concluído, até que um dia seremos glorificados como ele é. Teremos um novo corpo como o de Cristo ressurreto e seremos perfeitos como ele é perfeito, promessa da palavra. Mas ainda, a última forma de Cristo demonstrar o seu grande e perfeito amor para conosco é como protetor e provedor. Ele nos protege e ele nos sustenta. Ele é o protetor e o provedor da sua noiva. É isso que esse texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, que nós lemos, está dizendo no final, que Cristo cuida de nós. Ele cuida nos protegendo e nos livrando do mal, mas também nos provendo e nos alimentando dia a dia. Ele é o protetor do seu povo porque nós temos um grande inimigo espiritual, o inimigo de nossas almas, que vem para roubar, matar e destruir. Cristo Jesus venceu na cruz do Calvário todo o principado, toda a potestade. Ele venceu os poderes espirituais do mal. Nenhum deles pôde dominar o coração e a mente de Jesus. Por isso que Cristo é o nosso protetor espiritual. Porque nenhum poder desse mundo, nenhum poder espiritual do mal, nenhum falso ídolo, falso Deus pôde controlar ou mexer com o coração de Jesus, jamais. Cristo é o protetor porque ele venceu na cruz do Calvário os poderes deste mundo, os poderes das trevas, os poderes do pecado, os poderes do mal. Mas ele também é o nosso provedor. Ele envia para nós o seu Espírito Santo e a sua palavra. Nós temos dois grandes recursos em nossas mãos: a palavra de Deus e o Espírito Santo. Através da palavra e do Espírito, somos fortalecidos, somos abençoados. Através da palavra e do Espírito, Cristo Jesus vai nos alimentando e vai nos fortalecendo de dia em dia. Temos constantemente esses dois recursos nos abençoando, fortalecendo a nossa vida. Eu quero concluir dizendo que Jesus de fato ama a sua igreja. Jesus de fato ama a sua querida noiva. Jesus ama você, porque você faz parte da noiva do Cordeiro. Você faz parte do povo de Deus, do corpo de Cristo. Você é um filho amado do Pai, uma filha amada do Pai. Em Cristo Jesus, pela fé, você recebe essa dádiva, essa bênção. Pela fé em Cristo Jesus que você tem, pela confiança que você tem no Cristo e na sua cruz, pela confiança que você tem no sacrifício dele, essas bênçãos, elas são administradas, elas são regadas, orvalhadas na sua vida. Em Cristo Jesus você é amado do Pai. Nós não somos perfeitos. Você faz parte da igreja imperfeita, mas você está sendo aperfeiçoado, enriquecido e fortalecido porque Cristo entregou a sua vida por nós.
É por isso que o Senhor nos livra, nos liberta e nos transforma. É por isso que Ele vai abrindo os nossos olhos e vai nos transformando de dia em dia. Ele tem um projeto maravilhoso para a sua vida e é um projeto que envolve o seu amor e a sua graça. Que nesse Natal você tenha um encontro com o verdadeiro amor. Que nesse Natal você descubra o verdadeiro amor de Deus para a sua vida. Que você descubra o verdadeiro amor que é capaz de preencher os vazios da nossa alma, os vazios do nosso coração. Isso mesmo. O amor de Cristo preenche as nossas necessidades. O amor de Cristo preenche as nossas carências. A vontade, o desejo que temos de ser amados, de sermos acolhidos, de sermos aceitos. Nós encontramos tudo isso em Cristo Jesus, que nos ama, que nos recebe, que nos aceita. O Cristo Jesus que nos ama tanto, que veio ao mundo. O Cristo que nos ama tanto, que caminhou até a cruz do Calvário para nos salvar. Esse é o encontro com o verdadeiro amor que nós precisamos ter. Que nesse Natal você tenha um encontro com esse verdadeiro amor. Que você tenha um encontro pessoal com Cristo Jesus. E que isso faça toda a diferença na sua vida, na sua família, na sua casa. Que Deus abençoe você. Senhor, aqui estamos nós, nos alegrando pelo Natal, nos alegrando pela cruz. Nós nos alegramos pelo amor imerecido, o amor de Cristo Jesus que repousa sobre a nossa vida. Nós não merecemos, mas Ele está sobre nós, nós cremos isso. Cremos que o Teu amor, Ele ultrapassa e excede todas as coisas. E é por causa do Teu grande amor que nós temos encontro contigo, ó Pai. É por causa do grande amor de Cristo Jesus que nós podemos conhecê-lo. Que nós podemos ser Teus filhos e Tuas filhas. Que o Senhor possa fazer com que nesse Natal tenhamos um verdadeiro e real encontro com o Teu amor. E sejamos por Ti mesmos fortalecidos, santificados, protegidos e sustentados. Que o Teu amor nos envolva de maneira tal que sejamos supridos, que tenhamos a nossa alma satisfeita, que possamos estar em paz. Que esse Natal seja um Natal de paz, ó Deus, em cada lar, em cada família. Assim nós oramos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus o abençoe.